Deus, graças te damos, Pai, por estas ofertas e pelo dízimo. Abençoa teus filhos, faça com que cada um, Senhor, como foi dito aqui hoje, aquele que teme ao Senhor será próspero, comerás o trabalho de suas mãos, feliz será e irá bem. Amém? Boa noite a todos, graça e paz. Amém? Falou-se muito aqui, foi interessante, sobre uma nova história. O irmão falou uma nova história. E eu estava comentando com um amigo meu ali, o Silvaldo. Eu me sinto hoje como se eu estivesse recomeçando. E por incrível que pareça, a palavra de Deus, que o Espírito Santo falou no meu coração hoje, fala sobre recomeço. E eu quero que Deus fale também no seu coração hoje acerca disso. O texto que eu vou usar está em João, no capítulo 12. Eu vou ler só do verso 1 ao 3. Mas essa história, ela aparece também no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Conta a mesma história. Muitos de vocês já devem ter lido esta passagem, mas ela falou muito comigo hoje acerca disso. E falou também acerca deste recomeço, da necessidade que temos às vezes de nos refazer, de iniciar uma nova história. E Jesus é o único que pode nos dar essa oportunidade de começar uma nova história. O texto diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem Jesus ressuscitou dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um vaso de unguento de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do nardo puro. Amém. Esse texto, ele, como eu disse, ele é muito conhecido. Mas hoje ele falou para mim não somente no aspecto dessa mulher, da fé dela diante do Senhor, mas ele falou também comigo sobre um recomeço. Porque Betânia, nesse momento em que o João, o evangelista, fala, nós estamos a 6 dias antes da Páscoa. É o único texto bíblico do Novo Testamento em que cronologicamente nós sabemos exatamente que dia era. Era uma segunda-feira, 6 dias antes da Páscoa. A Páscoa que consumaria a obra do Senhor Jesus no Calvário. A Páscoa da semana da paixão, aonde ele colocaria diante de Deus todo o seu amor por nós, aonde ele colocaria na cruz o seu esforço para nos resgatar. E o começo de tudo, de toda a obra de Jesus, começa numa sinagoga. Ele começa a caminhada sozinho, chega ali, pede a palavra, abre o livro de Isaías, por sinal, capítulo 61, quem quiser depois conferir. E ele vai ler ali a passagem que o profeta havia dito a seu respeito. E ele começa falando assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres de espírito. E ontem aqui no curso, eu perguntei: quem são os pobres de espírito? Somos todos nós. Pobres de espírito significa todo aquele que olhou para si e percebeu a sua condição. É como se todos nós tivéssemos a oportunidade de olhar para um espelho da alma, que refletisse exatamente quem somos nós, e a partir desta visão tivéssemos consciência de quem somos, e percebêssemos que miseráveis nós somos, quão pobres nós somos.
nós precisávamos do Messias. E ele veio para dar estas boas novas. Só que a palavra continua. E aqui ele fala 3 coisas muito importantes para mim e para você. Que acha que muitas vezes, como o irmão disse, que acabou, não dá mais, que chegou ao fim. E ele diz assim: ele me enviou para dar vista aos cegos, libertar os cativos dos cárceres e aqueles que estão aprisionados em trevas. Só que ele incluiu todos nós. E eu vou repetir: ele me enviou para dar vista aos cegos, libertar os cativos dos cárceres e aqueles que estão aprisionados em trevas. E aqui Lucas, quer dizer, no capítulo 4, ele faz um jogo de palavras muito interessante. Porque ele fala que ele veio para abrir os olhos de nós, para que possamos enxergar um futuro. Porque quando estamos cegos, não temos perspectivas daquilo que está à nossa frente. Ou seja, Jesus, quando vem dar vista aos cegos, ele vem dar um futuro para cada um de nós. Depois, ele fala que veio libertar os cativos das prisões, para que saiamos de toda a prisão do pecado que nos amarra, nos aprisiona. E por fim ele fala que veio libertar os aprisionados em trevas, libertar-nos do passado que nos aprisiona, um passado escuro. E olha só como é interessante esse jogo de palavras. Ele começa dizendo: olha, eu vou dar visão para você, ou seja, eu vou te dar futuro. Depois ele fala: olha, eu também vou tirar aqueles que estão aprisionados hoje, no presente, no pecado. E por fim, eu vou olhar para as trevas aonde você esteve e vou te tirar dali. Ou seja, ele veio para nos dar futuro, para nos libertar no presente e nos tirar de todo o passado obscuro. Perceba que a obra de Cristo em nós trabalha em nós em todo o tempo, porque Ele está fora do tempo. E aí a gente tem a história desta mulher. Ele apresenta a caminhada desta mulher, e ele quer mostrar para nós e para vocês, para mim, que essa caminhada humana dela pode ser a sua ou a minha. E observando a história dela, a gente pode perceber que nós temos a oportunidade de um recomeço. Maria de Betânia fazia parte daquele grupo de amigos de Jesus. Não por acaso, um dos temas da palavra do pastor há uma semana atrás: amigo de Jesus. E era Maria, sua irmã Marta e seu irmão Lázaro. Maria fazia parte desse grupo. E não é à toa que João também os cita os 3: Lázaro, Maria e Marta. Betânia era o quartel-general de Jesus. Betânia é uma cidade que fica próxima de Jerusalém. Betânia, Betfagé e Jerusalém. Jesus chega na casa de Lázaro. Na realidade ele chega na casa de Simão. No Evangelho de Mateus ele descreve que na realidade ele chegou na casa de Simão. Esse jantar se dá na casa de Simão. E quem é Simão? Marido de Marta. E Jesus chega ali na sexta-feira. Ele passa o sábado todo em Betânia e vai domingo a Jerusalém. Por isso
ramos. É quando ele chega montado num burrinho e ele é ovacionado, e chega o rei sobre Jerusalém. Ele volta para Betânia, e na segunda-feira ele vai de novo para Jerusalém e retorna para jantar novamente em Betânia. Betânia significa em hebraico casa dos pobres. Olha só, tem tudo a ver com nós. Betfagé significa casa dos figos verdes. Não é à toa que é por ali que ele amaldiçoa a figueira. E Jerusalém, ou casa de Salém, significa legado de paz. Betânia é tão importante que Jesus passa a semana inteira indo e voltando até lá, e ele sai dali na quinta-feira para nunca mais voltar. Aliás, ele retorna somente ressurreto. E é em Betânia que Jesus sobe aos céus. Então vocês percebem que Betânia tem um significado muito grande na palavra de Deus. Essa casa dos pobres, a casa dos necessitados, que recebe Jesus. Só isso já fala conosco. Só isso já diz para a gente: olha, você tem que ter o coração de Betânia para receber Jesus a todo momento. A primeira ideia, a primeira metáfora desse ensino é este: que o nosso coração precisa ser Betânia, precisa estar preparado para receber Jesus. E Jesus aqui veio para dar vida. Segundo, porque Jesus faz ali daquela casa dos pobres, os pobres de espírito, o seu lugar de aconchego. Era ali que ele queria estar. Muitas vezes na passagem dos evangelhos diz que Jesus ia para uma festa, seja no templo, seja em algum lugar, mas sempre ele desviava o seu caminho para os necessitados, como uma vez ele foi para o tanque de Betesda. Ele estava indo para a festa do Yom Kippur, ou o dia do perdão, e ele decide: não, eu não vou mais, eu vou ali no tanque, para onde precisam de mim. Ele fugia dos holofotes e ia buscar os necessitados. Estamos num jantar, então. Esse jantar é na casa de Marta, por isso que ela estava cheia de afazeres. Mateus vai falar em determinado momento que Jesus chega para Marta: Marta, por que você está tão inquieta? Por que você está tão atarefada? Naquela noite ela estava. E ali naquele momento, Simão era casado com Marta. Simão também era um leproso. Aliás, toda aquela cidade era uma espécie de leprosário. Iam para lá todos aqueles que tinham ou eram acometidos dessa doença. Simão era muito rico, Lázaro também tinha posses, mas Simão tinha a possibilidade de morar nas periferias da cidade, que era um pouco mais longe do centro, e ele tinha uma boa casa ali. Aliás, uma ótima casa, porque acomodava a todos, muito grande. Quem vai a Jerusalém, vê a casa de Simão, percebe que era uma casa que tinha possibilidade de dar uma boa acolhida a todos eles, embora que mandava poucos. Jesus, não era só 12 não. E aí a gente está no jantar ali, nessa casa, lembrando que Jesus já havia ressuscitado Lázaro. Lázaro morreu muito provavelmente também de lepra. Não por acaso a palavra de domingo passado. Então, o que a gente pode olhar para essa cidade? A gente pode olhar para ela e perceber que ela é cheia de gente pobre. E como o pastor falou domingo passado, gente que precisa ser o quê? Purificado, limpo. Essa é a necessidade nossa. Estavam todos ali em Betânia, nessa colônia. E
e ali viviam muitos deles. Agora, um fato interessante, e que João fala acerca de Maria, e a gente pode perceber que havia alguma coisa de diferente, porque naquela cidade moravam todos aqueles que estavam ligados ou eram muito próximos de alguém com essa doença, gente que cuidava dos leprosos ou parentes de leprosos. Agora, Maria não tinha nenhuma necessidade de morar ali, mas João diz que ela morava ali. Maria não havia necessidade para ela, e ela não precisava, mas ela estava ali. Por que ela estava ali? Porque ela era irmã de Lázaro para cuidar dele? Não, porque vocês sabem que no conceito hebraico, a lepra é um sinal de impureza. Então todo mundo buscava se afastar de quem tinha lepra. Mas Maria estava ali. E esta Maria é de quem o evangelista falou que Jesus expulsou 7 demônios. Alguns confundem ela com Maria Madalena, não é? Maria também é um nome muito comum na época. Mas 7 é um número interessante, né? Por quê? Porque fala de um número perfeito. 7 demônios. Que pecado é esse que Maria havia cometido para Jesus expulsar dela 7 demônios? O que ela fazia em Betânia? O que ela fazia de tão ruim em Betânia? Maria não tinha sustento e não tinha quem se sustentar. Maria tinha o trabalho considerado mais impuro, mais difícil. Ela era prostituta. Só que ela não era uma prostituta comum. Porque tem uma prostituta pior? Tem uma prostituta de leprosos. Algumas coitadas que não tinham como viver, e que João diz ter percebido na vida de Maria. Primeiro, pelo fato dela morar ali em Betânia. Segundo, porque dela Jesus havia expulsado 7 demônios. E terceiro, porque ela joga ali nos pés dele um vaso de nardo puro. Nardo, por coincidência, nardo puro é a flor que significa pureza. Olha só, o contrário daquilo que estava sobre aquela mulher. Mas por que ela precisava de tanto perfume? E o próprio evangelista fala que era caro. Então, se era caro naquela época, imagine hoje. Quando eu fui a Jerusalém, para vocês terem uma ideia, 5 ml de nardo puro hoje custa por volta de $100. Vai dar uns R$500. Esse vaso, ou na realidade era uma garrafa, não era uma garrafa de vidro, era uma garrafa de barro mesmo, que tinha uma tampa especial, mas não era rolha, mas era um pano que fechava bem para não perder o aroma. E mais ou menos se estima que aquilo tinha entre 500 e 700 ml, ou seja, quase 1 litro daquele perfume. Por que Maria precisava de tanto perfume assim? E um perfume caro. Se fizer as contas, meio litro vai dar mais ou menos hoje uns $10.000. Quanto que dá isso em dinheiro? Então era caro. Para que aquela mulher precisava daquilo ali? Eu vou dizer para você. Como ela ia atrair os seus clientes? Se naquela época uma mulher não se vestia, ela se cobria toda. Quem hoje ainda olha esses filmes ou olha então
qualquer reportagem mostrando ali na Arábia ou países árabes, você vai ver aquelas mulheres usando até a burca, tampando. Era mais ou menos aquela roupa, aquela vestimenta. A única coisa que ela podia usar para se diferenciar de qualquer outra prostituta era o quê? Perfume. Só que não podia ser pouco perfume, meu irmão, porque normalmente quem é acometido da hanseníase ou a lepra também começa a perder o seu olfato. Então ela tinha que ter muito perfume. E o evangelista diz que ela chega ali com aquele vaso e ela derrama aos pés de Jesus. Mateus e Marcos vão dizer que ela ainda quebra o vidro ou a garrafa. Qual era a obra que Jesus estava fazendo? Tente imaginar todo o pecado juntado por Maria e derramado em Jesus naquela hora. E ela não entregou somente o presente que a aprisionava, nem o passado de trevas que ela viveu. Ela entregou também a Jesus o futuro. Porque quando ela quebra o vidro, quando ela quebra o vaso, ela está dizendo: eu não preciso mais disso para o meu filho. Hoje começa uma nova história. Ela abre possibilidades para o futuro. Hoje, para mim, é um recomeço. E eu queria que fosse para vocês também, para que vocês viessem e derramassem aqui. Porque como o irmão disse, o quarto homem está aqui, e o nome dele é Jesus Cristo. E ele está aqui hoje, esperando você jogar aqui este vaso, esperando você confiar nele, abrir possibilidades de futuro. Às vezes a gente pergunta: Senhor, eu estou orando, mas por que as portas não se abrem? Porque você ainda não derramou diante dele aquilo que está te aprisionando. Você não abriu o coração e colocou ali tudo aqui, toda aquela confiança. Esse vaso significa o que? A confiança dela, a confiança do dia seguinte. É assim que eu vou sobreviver. Quando ela quebra isso, ela quebra esse paradigma. Ela fala: eu não preciso mais disso, porque Jesus me deu vista. Jesus me libertou do cárcere e apagou o meu passado de trevas. Hoje eu estou começando de novo. Então a gente precisa acolher Jesus no coração, tirar essas barreiras do passado, esses grandes inimigos que impedem a gente de um encontro com Cristo. Às vezes a gente critica o católico porque ele ora para santo, mas uma vez o padre me explicou por quê. Porque às vezes a vergonha do pecado é tamanha que eles não têm coragem de se dirigir a Deus. Vocês estão entendendo? Por isso que eles precisam de um intercessor. E a gente tem essa oportunidade todo domingo de largar aqui isso. E irmão, hoje no meu recomeço eu não quero começar nada deixando alguma coisa para trás. Eu quero largar aqui também tudo aquilo que me aprisiona. Me libertar, sabe, de passado de trevas que eu olho e eu me envergonho. Mas o texto Pedro vai falar assim, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. E ele não fala, ele levou sobre si as nossas doenças. Quando ele fala de enfermidades, ele fala sobre o aspecto físico, sobre o aspecto emocional e sobre o aspecto espiritual. É nessa dimensão que a cruz concluiu esse trabalho.
E é por isso que João, nesta metáfora, usa 3 personagens. Ele usa Maria, que tem uma experiência espiritual com o Senhor. Ele usa Marta, que no mesmo texto, mas de um outro evangelista, diz que estava inquieta. Mas inquieta onde? Na sua alma. Você hoje pode estar inquieto na sua alma. Entrega isso para Ele. E por fim, Lázaro. Lázaro às vezes representa o limiar daquilo que a gente acha que é possível. Lázaro morreu. O salmista, quando diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele fala um limiar, um ponto onde muita gente põe um fim, e Jesus pôs um recomeço. Então nem a morte pode nos separar desse amor de Deus. São 3 dimensões. Creia, meu irmão, creia nisso. Nem a morte, nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nada pode separar você do amor de Deus. E eu estou aqui hoje feliz, porque Ele nos dá uma oportunidade de recomeçar a todo momento. Quando estamos na ceia, muitas vezes não percebemos. Já teve gente que chegou para mim e eu percebi que ele não estava ceando, e eu fui conversar com essa pessoa e a pessoa falou para mim assim: não, pastor, hoje eu não vou cear. Meu irmão, ceia não é troféu de santo. Ceia é remédio para necessidade. Presta atenção nisso. Não perca a oportunidade. Confesse o seu pecado. E eu queria que vocês hoje jogassem ele aqui, diante do altar. Porque nós temos, irmãos, tem prostituição, tem pornografia, tem lascívia, tem vício. Joga isso nele. Nós recebemos de Jesus um nardo muito mais puro, que foi o Espírito Santo. E Pedro, quando fala para a gente qual é o caminho, ele fala: arrependa-se, seja batizado e receba o Espírito Santo. Todos nós recebemos o Espírito Santo, e nosso nome foi colocado no livro da vida. Mas a condição primeira é: arrependa-se. E Jesus vai te dar o Espírito Santo. E sabe qual é esse nardo puro do Espírito Santo? O seu tempo. O seu tempo é nardo puro. Ocupe o seu tempo com aquilo que é de Deus. Essas são as coisas que nós devemos nos preocupar. O seu corpo é nardo puro, é o Espírito Santo de Deus. Cuide dele. A sua inteligência é nardo puro do Espírito Santo. Cuide. Use com aquilo que é de Deus. Não desperdice isso com o pecado. Você foi liberto, irmão. Eu fui liberto. Para que a gente quer voltar para as amarras do pecado? Para que a gente quer voltar para aquela condição em que estávamos? Se Jesus tirou as escamas de nós. Eu ontem disse na aula, baseado num texto em que João interpela Jesus, se era ele ou era outro. E Jesus diz assim: ó, diga a João que os cegos veem, os
coxos andam, aos pobres de espírito é pregado. Quem entrou aqui cego e hoje enxerga? Quem entrou aqui mancando e hoje anda? Quem entrou leproso hoje está purificado. E a gente fala, não tem milagre. Como não, meu irmão? Eu acho que eu estava morto e hoje eu estou vivo. Ele me deu um recomeço. E hoje não é só o meu, é o seu dia do recomeço. O dia de você deixar aqui as trevas do passado. O dia de você deixar aqui o pecado que o aprisiona, o atormenta, o deixa preso em uma condição que você não consegue andar. Hoje é o dia do recomeço. Jesus, em determinado momento, ele num momento assim de extrema agonia, ele diz ao Pai, o pastor outro dia falou esse texto, ele diz ao Pai: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não seja feita a sua vontade. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer: Senhor, se ainda faltou alguma coisa que eu ainda não cumpri na obra, para tudo eu vou lá, cumpro e volto. Ele não queria fugir da cruz. Aliás, ele não foi pregado na cruz, ele subiu lá. Ele subiu porque ele quis fazer a vontade do Pai, para que eu e você tivéssemos futuro, irmão. E às vezes a gente fica brincando com isso aqui, achando que tudo é um jogo, e a gente fica jogando com isso, desperdiçando a oportunidade de caminhar como Maria caminhou, de ter esse coração de Betânia, de estar disposto a entregar tudo isso na cruz. Porque a obra da cruz completa a gente como ser humano. A obra da cruz remove de nós tudo aquilo que não deveria estar em nós e coloca a gente na presença do Pai de Deus. Eu ontem disse aqui que o fantástico na Bíblia era ver a Deus. Hoje nós temos a oportunidade de estarmos na presença de Deus. Aliás, mais do que isso, onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, eu vou estar. O quarto homem, como ele disse, está aqui e chama Jesus Cristo. Pode te dar esse recomeço. A caminhada não é fácil, irmãos. Não é. Mas ele não disse que seria. Ele só prometeu uma coisa: em todo o tempo eu vou estar com você. Existe uma historinha que corre no meio evangélico que a gente ouve desde pequeno, chama Pegadas na Areia. Todo mundo aqui conhece, não conhece? Pois é a coisa mais verdadeira do mundo. Quando a gente vê só 2 pegadas, é Ele carregando a gente. É como o irmão falou, é a gente pulando em cima dele e Ele segurando. João, capítulo 10. Jesus ceia com seus discípulos. E quando Ele ceia com seus discípulos, Ele faz uma oração. E quando Ele faz aquela oração,
Ele diz assim: olha, e o Pai, que é maior do que eu, está com você nas mãos, e ninguém poderá arrebatar você das mãos do meu Pai. Ninguém. Se tiver algo que você esteja preocupado, não tema. O Pai está com você nas mãos. Agora, se tiver alguma coisa que te aprisiona e te prende, entrega para Ele. Entrega, irmão. Não tenha vergonha. Vergonha pior é deixar passar a oportunidade. Vergonha pior é caminhar e não enxergar o caminho. Como é que um cego pode guiar outro cego? Uma vez perguntaram para mim: qual é o personagem bíblico que você acha mais fantástico, mais interessante? E eu falei assim: Davi. E a pessoa me perguntou: ele é o maior? Eu falei: não estou falando do tamanho diante de Deus, porque a gente tem uma série de homens gigantes, mas por causa de um detalhe, porque somente Davi teve seu nome associado ao de Jesus. Porque um dia, passando Jesus em Jericó, um cego grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em algumas versões fala compaixão. Compaixão, com significa junto. Paixão, tem uns aqui que pensam que é coisa boa, né? Sofrimento, mas sofrimento, paixão, viu? Por isso que é paixão de Cristo. Sofrimento de Cristo. Tem uns aqui que falam: eu estou apaixonado. Cuidado, você está na tábua se estiver apaixonado. E quando ele fala: tem compaixão de mim, ele está falando assim: ó, vem sofrer junto comigo. E Jesus ouve aquilo e manda chamar o cara, e diz que ele dá um salto e joga a capa. Como Maria, aquele cara não queria viver mais na condição que ele estava. A capa era aquilo que o protegia dia e noite. Só que ele sabia: não vou viver mais aqui na beira, pedindo esmolas, porque ele me ouviu. Ele de um salto joga a capa e vai ter com Jesus. E o que é interessante, Jesus vai diante dele. Presta atenção, irmão, está cheio de metáforas que falam da gente. E ele pergunta: o que queres que eu te faça? Pô, você está de brincadeira perguntar um negócio desse? Tá bom, que eu vejo. E ele vê. No outro dia, passa outro cego, um jovem, nasceu cego. E ainda perguntam para ele, Jesus fala: Jesus, esse nasceu cego, por quê? Por causa dos seus pais? Foram eles que pecaram ou foi ele? Ele fala: nenhum nem outro, mas para que seja manifestada a glória de Deus. E ele vai lá e faz um negócio esquisito, gente. Imagina, cuspir no chão, pega aquela terra, faz um emplasto, um unguento e passa no olho daquele coitado. E fala para ele: vai se lavar. É lógico, eu já tinha corrido para me lavar. Olha que coisa esquisita. E quando vão pedir testemunho desse menino, ele diz o quê? Olha, eu nasci cego. Eu não sei, mas agora eu vejo. Amém. Deus, aleluia. E aí tem um outro. Jesus também estava indo para uma festa e ele para ali. E no meio daquela multidão, também leva para ele um outro cego. Olha só. Então perceba as metáforas de cego. Tem duas visões na Bíblia que são muito claras. Primeiro é a infertilidade, que fala sobre uma
maldição que existe sobre as mulheres. Isso é muito presente no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento só dá cego. Parece que o problema naquela região era de cegueira, só tem cego. E aí leva um outro cego para Jesus. E chega naquele outro cego, os amigos deles levam lá no meio e chega lá para ele. E Jesus pega aquele cego, é muito interessante. Ele não faz igual o outro, ele podia falar como ele falou para o outro, podia ser curado. Ele podia fazer outro emplastro ali, meter na testa do coitado, o olho do coitado, podia. Ele pega aquele cara, sai de lá com ele, no meio daquela turma toda, sozinho, chega nele, abraça ele e faz uma oração. Olha só, Jesus ora e vira para o coitado do cego e fala: está vendo? Não. Como é que é? Jesus orou no cara e o cara não. E Jesus de novo ora nele. Só que aí ele põe a mão. E aí ele pergunta: você está vendo agora? E ele fala: eu vejo homens como árvores que andam. E por fim, Jesus ora de novo, 3 vezes para ele. Ele é curado. Pô, o que significa isso? Significa que não importa a sua condição. Se a situação é ruim, Jesus precisa olhar 3 vezes para você. Não importa, você vai enxergar. Não importa se é algo que te acompanha desde a infância e está te pedindo o teu futuro. Essas trevas que estão te cegando e você não consegue ter um futuro porque está aprisionado no passado. Jesus cura você. E não importa se a sua condição de vida é aquela que te cega. Jesus cura você. Não importa o método, importa Jesus. E Jesus me trouxe hoje aqui, trouxe você hoje aqui, para esse recomeço, para Ele dar vista novamente, dar história para a gente de novo, libertar a gente disso. Eu olho para a palavra de Deus e muitas vezes eu encontro dificuldades, porque existem narrativas de Jesus que são fantásticas nesse modo de perceber o ser humano. E eu vou contar uma última aqui para vocês perceberem como Ele é grande. Diz um texto que Ele está na casa de Pedro. E ali, aquela casa se enche. Realmente, quem vai lá em Jerusalém vê a casa, não é já como a de Simão. Simão parecia que tinha um sobrado, sabe? Era grande, tinha 2 andares. A de Pedro, quem vai lá, olha para o buraquinho, é um negocinho pequeno mesmo. Normalmente as casas eram pequenas, as pessoas só usavam a casa lá dentro para dormir. A parte de cima muitas vezes era um terraço que era usado para comer. Então muitas vezes as passagens bíblicas que falam acerca de Jesus falam porque estão vendo Jesus em cima da casa. Vocês estão entendendo? Não estão vendo Ele lá dentro, estão vendo Ele em cima. Quando, por exemplo, os fariseus vêm e reclamam que Jesus comia com publicanos e pecadores, como é que eles sabiam? Porque ele estava em cima da casa. E essa casa de Pedro é uma casa pequena. E ela era coberta, ela tinha uma espécie de laje. E essa laje que o povo fura para descer um homem, um aleijado. E essa cena é impressionante. Por quê? Porque eles vão ali, os seus amigos, abrem um buraco ali naquele lugar e começam a descer o leito. E é muito legal, em hermenêutica, quando você estuda os textos bíblicos, a interpretação, como é que se dá
dar a interpretação? A partir do movimento do texto. Como é que é o movimento? O texto diz assim: e vendo-lhes a fé. Jesus estava olhando para onde? Para cima. Meu irmão, somente olhando para cima que você vai ter fé. Você vai enxergar a fé. Por quê? Porque quando Jesus desce a sua vista, ou seja, desce o seu olho e olha para aqueles homens arrazoando e dizendo: quem é ele para perdoar pecados? Ele estava olhando para onde? Para o homem. E o texto diz: e vendo-lhes a incredulidade. Quer ver sua vida parar? Você não conseguir as coisas quando você começa a olhar para o lado dos outros. E as pessoas normalmente dizem: não vai dar certo, você não vai conseguir. E você se apequena. Incredulidade. Só que Jesus depois olha para baixo, vê a miséria humana, o pobre de espírito, e fala: perdoado estão os teus pecados. Por que ele faz isso? Ele está olhando para nós, está olhando para baixo. Aonde estamos? Faz isso para te dar futuro. Ele faz isso porque ele vê a nossa condição de necessitado e fala: eu vou te tirar desse leito, estas trevas que te aprisionam. Ele podia falar para esse homem simplesmente: levanta e anda, toma o teu leito, como ele fala. Ele diz que ele faria isso. Mas por que ele perdoa? Porque aquele homem carregava uma mágoa desde a sua infância. Uma mágoa que muitas vezes nós colocamos diante de Deus, porque, como o irmão disse, não acontece como a gente espera. Aliás, tem um livro muito bom de um rabino que diz que o título é assim: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Irmão, não tem resposta. Se você quer a resposta, busca ela em Jesus. A resposta disso hoje, do que está acontecendo na sua vida, está em Jesus. E eu queria que hoje você viesse buscar essa resposta aqui. Que você buscasse em Deus hoje a resposta. Eu vou pedir para os irmãos subirem. E hoje eu quero fazer uma oração diferente com vocês. Eu queria que todos se entregassem hoje. Que vocês derramassem aqui no altar, meu irmão, e começassem esta nova história hoje. E eu vou pedir aos irmãos, se você puder, se você puder, ajoelha aí onde você está hoje. E eu vou ajoelhar com você. E nós vamos colocar aqui hoje a condição diante de Deus daquilo que nós precisamos entregar. Se tem algo que você precisa quebrar hoje, quebra aqui. Se tem algum vaso que te envergonha, se tem algo que te aprisiona, quebra e larga hoje aqui. Não deixa passar a oportunidade diante de Deus. Não deixa Jesus, o quarto homem, ir embora hoje e você não quebrar esse vaso. Entrega, meu irmão. Entrega. Esse lugar, tu és real. Deus, estamos aqui, Senhor. Diante de ti, Pai. Leva, Senhor, leva as nossas iniquidades, Pai. Teu toque, livra, Senhor. olhos do meu
mãos mostraram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Você hoje, irmão. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei seu amor, te abençoarei. Uma nova história, um recomeço sobre cada um dos teus filhos a partir de hoje. E em nome de Jesus,